Bom dia, meus grandes amigos e amigas do canal Drone do Bacana. Hoje nós estamos novamente na segunda vez vendo e observando a Igreja Positivista aqui em Porto Alegre. E temos a sorte de conhecer o guardião da Igreja Positivista, o senhor e irmão Erlon. Bom dia a todos, amigos do Rio de Janeiro, de Recife. Para nós é uma honra muito grande receber essas duas grandes figuras da mídia brasileira aqui, compartilhando. Eu sei que a frequência está grande no canal. Então, para nós é uma alegria muito grande ter essa informação compartilhada, porque a nossa missão é propagar a doutrina da religião da humanidade. Então estamos cumprindo a nossa tarefa dominical aqui, recebendo esses amigos queridos. Vamos iniciar a visita guiada. A primeira informação que o visitante recebe quando chega no prédio é o portão. Os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. E isso não tem nenhuma conotação sobrenatural, mórbida, sequer espírita, né? É simplesmente uma reverência à ancestralidade. O irmão, como historiador, sabe a importância da continuidade social do conhecimento. E ela também é afetiva. Ela está na coletividade, mas também no seio das famílias, do conselho de um avô, do pai. Então é desta forma que os mortos governam de forma convergente os vivos, né? Através do nosso imaginário, dos nossos sentimentos, dos avanços tecnológicos, filosóficos, científicos. Então não tem nenhum aspecto sobrenatural. É simplesmente uma reverência histórica, uma reverência a um culto de agradecimento aos antepassados, aos ancestrais. É isso que essa frase traduz, certo? Muito interessante. E isso, como eu disse, funciona no coletivo. O irmão está usando aqui um smartphone de última geração. Ao usar esse smartphone, nós estamos reverenciando Nikola Tesla, estamos reverenciando Steve Jobs, estamos reverenciando Isaac Newton. O próprio Isaac Newton usou a frase, né? Que ele só enxergou mais longe porque ele estava apoiado em ombros de gigantes. E os gigantes são esses, a grande mãe humanidade que nos conduziu até aqui, com a sua sabedoria, com seus ensinamentos, com o seu conhecimento. Então é dessa forma que nós reverenciamos os mortos, certo? Vamos continuar. Alguma dúvida sobre essa etapa? Não, nenhuma. Está muito bem explicado. Eu observei que no degrau existem algumas palavras. Sim. Proletariado, patriciado, sacerdócio, mulher, monoteísmo, politeísmo, fetichismo, domesticidade, paternidade, filiação, paternidade, fraternidade, casamento e humanidade. Senhor Erlon, o que significa cada degrau e o significado de cada palavra? Vamos estudar. Essa escadaria, ela também é chamada de quadro abstrato da preparação humana. Ele é o calendário abstrato. Nesse calendário estão as festas hebdomadárias, são as festas mensais e semanais. Cada palavra representa um mês. São 13 meses. Nosso calendário é lunar. Exatamente. 13 meses de 28 dias. Ele é um calendário matematicamente perfeito. Muitas outras ordens e culturas já utilizaram esse calendário. Interessante. A Maia, por exemplo, usa esse calendário matematicamente perfeito. É diferente do calendário gregoriano, que tem acidentes. Exatamente. Ele é um calendário matematicamente, né, ininterrupto. Então, a primeira palavra está um pouco apagadinha, mas nós vamos recondicionar em breve, restaurar em breve. Proletariado. E a segunda é patriciado. Na verdade seria descendo, mas nós vamos fazer subindo, que também é interessante olhar dessa forma. É interessante. Patriciado e proletariado são as duas forças de trabalho de uma sociedade. O proletariado, os trabalhadores e sua prole. Patriciado é um termo novo, não é novo, Augusto Conte importou da cultura romana. Seriam os patrícios, os detentores das terras, na época, os duques, os condes. Seriam as pessoas que detêm, na nova visão de Conte, é uma classe empresarial com consciência social. Essa é a grande diferença do passado. Seriam os bancários, os empresários, os industriais, pessoas ligadas ao agronegócio, pessoas ligadas à produção, né, à indústria, às finanças. É uma elite econômica, intelectual. Só que a grande diferença é que na doutrina de Conte, essa elite ela é altruísta. Nós, de forma utópica, nós acreditamos que por serem mais sábios, eles vão ser mais generosos,
mais altruístas, mais empáticos com o proletariado. Com o proletariado, Então o proletariado naturalmente será incluído na sociedade, não excluído, como acontece muitas vezes. Uhum. A principal diferença do marxismo para o positivismo está nesses dois degraus. Entendi. Enquanto Marx prega a luta de classes, nós pregamos a União. harmonia, Harmonia. a união entre as classes, Entre as né? classes. Que elas funcionam como gêmeos siameses. Se uma morrer, a outra morre também. É interessante. O que seria da terra sem as mãos para cultivá-la, não é? O que seria das indústrias sem os trabalhadores para produzirem, né? Então, o patriciado precisa do proletariado e o proletariado precisa do patriciado. Então deve haver um respeito mútuo, né? Deve haver uma concórdia. A luta de classes ela é prejudicial. Ela pode, de forma romântica, apresentar algum tipo de avanço, mas as revoluções normalmente são negativas, são traumáticas, são sanguinárias, são destrutivas. Enfraquece uma nação para que interesses externos interfiram aqui dentro. Então nós temos que promover a harmonia entre as classes e não a luta de classes. Fazer o esforço, todo o esforço possível para que haja harmonia social, para que haja o grande congraçamento humano, né? A felicidade humana terrestre. Então, naturalmente, o Japão tem muitos exemplos disso. Vejam a Toyota, por exemplo, que é a empresa automotiva melhor sucedida no planeta. Então, vejam como também pode ser, a indústria não precisa ser vil, ela não precisa ser especulativa. O capital especulativo, para nós, ele é negativo. Nós acreditamos que o capital tem origem social, deve ser empregado num fim social, a felicidade humana terrestre. Essa é a ideia da doutrina. Ela é utópica, porque hoje nós não vemos isso. Não temos. Mas não é ruim você acreditar numa utopia possível, numa utopia que podemos um dia atingi-la, né? Com a evolução. Com a evolução, com o aperfeiçoamento humano, né? Sim. Terceiro degrau, o sacerdócio. Na doutrina positivista, o sacerdote tem uma função muito importante. Hoje já é difícil. Imagine 200 anos atrás ter a missão de transferir o conhecimento científico para as novas gerações. Sim. A verdade, a luz da razão. Porque nós somos um desdobramento do iluminismo, do enciclopedismo. Nós somos muito fiéis. É uma célula ainda imaculada desses movimentos, né? Nós somos um reservatório Transmissão do conhecimento, da ética, da ciência, né? Então o sacerdote ele tem essa função. Mais do que isso, ele é um conselheiro. Nós não temos regras, leis rígidas, mas nós temos o costume de confiar muito no conselho do sacerdote. Então o conselho de um sacerdote para nós tem mais peso que a ordem de um general, porque ele é aceito no coração, de forma afetiva, de forma natural. O sacerdócio, então, não quer dizer, não é que seja um religioso, o padre, o pastor, mas sim o mestre que está passando o conhecimento. Perfeito. E de uma certa forma, com essa palavra, nós reverenciamos todos os sacerdotes de todas as doutrinas, porque mesmo as religiões teológicas, por mais defasadas cientificamente que elas estejam, elas nos conduziram até aqui. Então elas merecem todo o respeito, todo o crédito por tudo que elas já fizeram pela humanidade. Vamos lembrar de tempos primitivos, onde não existiam médicos, professores, juristas. Quem desempenhava essas funções? O sacerdote. Então até eles eram os médicos naquela época. época. Eram os músicos da tribo, era quem tocava o tambor. Então o sacerdote ele tem uma função muito importante. A responsabilidade de conduzir espiritualmente aquele grupo, de promover o congraçamento daquele grupo. Então para nós o conselho de um sacerdote ele é aceito afetivamente. Então, tu não tem como fingir, ele toca o teu coração. As leis morais, as leis jurídicas, tu pode obedecê-las, mas lá no teu íntimo tu pode questioná-las, ou não concordar com elas, não é? ou sequer simpatizar com elas, mas tu é obrigado por uma questão legal a obedecê-las. Por isso o poder atemporal foi separado por Augusto Conte do poder temporal. O religioso é o poder atemporal, o poder burocrático, político, ele é um poder temporal. Então, o poder atemporal ele é muito mais forte do temporal. Um exemplo disso, vejam aí um Talibã, o lado negativo disso, né? É o lado negativo. O lado negativo disso, eles seguem cegamente a orientação do seu líder. Eles são capazes de imolar, de sacrificar a própria vida pela crença que eles têm naquele líder. Então, o poder atemporal, ele vai muito além do poder temporal.
Não é? Se vocês são militares, você sabe que no próprio meio militar, uma ordem desumana, irracional, ela pode ser questionada. Tu pode ir a um outro superior e questionar aquela ordem. O poder atemporal não, ele é aceito no coração. Então ele é inquestionável, não é? Se a pessoa, qualquer religião que a pessoa siga, ninguém vai questionar o preto velho dentro do terreiro, né? Então é assim que funciona o poder atemporal. Ele é muito mais convincente, ele é muito mais persuasivo que o poder temporal. Entendi. Quando ele é sinceramente aceito, é claro, né? No coração. Então o sacerdote tem uma função muito importante na sociedade. E Augusto Conte sabia que de tempos em tempos as religiões trocam o poder político e assumem funções de protagonismo político na sociedade. Então, já que isso acontece, vem acontecendo ao longo dos milênios, que a religião seja científica, laica, que ela seja voltada para o conhecimento humano e não para aspectos sobrenaturais místicos que podem ser distorcidos, né, pelo dono da verdade, né? Nós não podemos nos orientar por revelações, por profecias, por mirações, nós temos que nos orientar pela verdade científica, né? Então, por isso o sacerdote da religião da humanidade tem essa função tão importante, duplamente importante, de conduzir afetivamente, mas também de não fugir do fio condutor da ciência, do conhecimento humano. Né? O outro degrau? A mulher. A mulher, para nós, ela tem uma função sublime. Ela é superior ao homem, por vários aspectos. Ela guarda a vida dentro de si. Ela é a progenitora, ela é a cuidadora natural do ser humano. Todos nós aqui, sem exceção, fomos alimentados, amamentados, criados por uma mulher. Uma pergunta, aquela mulher que está com uma criança no colo tem alguma coisa a ver? É como se fosse a humanidade? Ela é a humanidade, exatamente. Ela é o grande ser, ela é a humanidade. Ela é um símbolo que representa todos nós. Ela foi inspirada na fisionomia de Clotilde de Vaux, a musa inspiradora da doutrina, uma aluna, uma amiga, um amor platônico de Conte, que morreu muito prematura, aos 28 anos, e ela é a mãe espiritual da religião da humanidade. Então a mulher para nós tem um aspecto muito importante. Além, e vocês observem... da mulher também, ela transmitiu o conhecimento para os filhos, vamos dizer assim. Com certeza. E preservar Tudo bom, dona Iraci? Muito importante na sociedade, de cuidar, de preservar, de zelar pela vida humana. E o ser humano, diferentemente de outros mamíferos, ele é muito frágil. Os primeiros meses de vida ele não persevera se não tiver o cuidado materno. Não é que nem o cavalo que ele já nasce em poucos minutos, já está caminhando, já está correndo. O ser humano não, ele é uma larvinha, ele é uma criatura muito frágil, ele é delicado, ele é macio, ele não suporta um golpe, precisa da proteção. Um tombo sequer já pode ser fatal para uma criança. Então a importância do colo materno, do carinho materno. E a mulher, ela se chama humanidade. E a criança que está nos braços da humanidade se chama futuro. É uma analogia muito bonita. Estamos com o futuro em nossas mãos. O futuro em nossas mãos. Essa é a analogia dessa imagem. O futuro e a mãe humanidade. A criança é o futuro. Então por isso nós temos que ter um carinho, um cuidado muito especial com as crianças. Né? Exatamente. Isso é ponto importantíssimo da doutrina, a educação das crianças, cuidado com as crianças. Então esse é o aspecto da mulher. Ficou alguma dúvida desses quatro? Não. Vamos seguir? Monoteísmo é outro degrau. Monoteísmo, politeísmo e fetichismo. O fetichismo é a forma mais antiga de religiosidade já praticada pelo ser humano. Quando o ser humano escolheu o seu primeiro Deus, quem foi o primeiro Deus que o ser humano escolheu, elegeu? Deu Sol. Aquela forma tão calorosa, tão quente, tão poderosa, poderia ser um Deus na visão daqueles hominídeos primitivos. Né? Então o primeiro Deus adorado pelas civilizações mais primitivas que nós temos conhecimento foi o Deus Sol. Em muitas culturas, na cultura azteca tinha o Deus Sol na forma daquele disco. Na cultura egípcia também tinha o disco solar, que também, o Ahá, ele também influencia Atom, o primeiro homem. Então, na cultura egípcia, o Sol, nos sumérios, no zoroastrismo, todas as culturas, o Deus mais importante, o primeiro Deus, o Criador, era o Sol. Porque, claro, isso é natural, não é? Ao longo dos milênios, aqueles primeiros primatas, depois do ser humano, começou a encher o Homo sapiens, o homem de Neandertal, o Cro-Magnon, todos eles adoravam o Sol, porque o Sol trazia vida,
Imagina uma noite gélida, tu acordava de manhã com aquele sol te aquecendo. Ou o fogo que também não deixava de ser o sol. O fogo que também é a representação do sol, que também se tornou uma divindade com o passar dos anos, né? E até tem histórias muito bonitas, né? Tem episódios muito interessantes na pré-história, né? Que eles guardavam o fogo, eles não sabiam fazer o fogo. Tinha que esperar um raio cair para ir lá e capturar o fogo e guardar com todo carinho aquele fogo para que ele não se apagasse, né? Então isso é muito bonito, E né? o mais interessante é que a gente pode observar que através dessas histórias verídicas da humanidade, o fogo, o sol, a luz, o conhecimento. Perfeito, é uma analogia muito importante, muito bonita, né? O ouro representa um pouco disso também, né? A estrela flamígera também está nessa continuidade, né? Os pitagóricos já fizeram essa junção, não é? A luz com a estrela, com o símbolo gráfico, com o símbolo mental, isso é muito bonito, né? Então o fetichismo tem esses aspectos, né? As religiões afro-brasileiras guardam muito aspectos fetichistas. O metal é uma divindade, a pedra, né, a pedra de Xangô, o trovão de Xangô, a espada de Ogum, né, a água, né, da Iemanjá, ou de Oxum, a doce ou a salgada, né, a floresta, né, de Oxóssi. Então todas as entidades afro, o Nanã, tem um aspecto masculino e feminino, né, o curandeiro, não é? Então todas as divindades na religião afro guardam os aspectos fetichistas, muito bonito, e também politeístas, porque os orixás não deixam de ser um politeísmo. Então veja que bonito que vem nessas culturas primitivas, a origem do homem, a origem das religiões, a África está sempre presente, né? Então o fetichismo tem esses aspectos importantes. Agora filosoficamente falando do fetichismo, ele é interessante. Porque, por exemplo, como eles pensavam, aqueles homens primitivos, né? Esse graveto. Se eu largar esse graveto, ele vai para o chão. Ele foi para o chão porque ele teve vontade de ir para o chão, na visão dos fetichistas. A água do rio corria porque tinha alguma entidade, alguma energia que ela tinha vontade de correr, ela conduzia aquela água. Se chovia, eram as lágrimas de um deus, era alguma coisa. Eles sempre associavam alguma vontade. Né? Os entes da natureza tinham vida própria, tinham vontades, tinham personalidades. Esse é o fetichismo. Hoje nós sabemos, se eu largar esse graveto e ele for ao chão, é a lei de Newton, né? A lei da gravidade, nós já sabemos, né? Copérnico, Galileu, todos trabalharam com essas ideias, né? Mas em tempos primitivos era muito bonita a forma de entender o fetichismo, porque era a maneira que eles tinham de explicar a realidade, né? Então o fetichismo ele é o prenúncio das religiões, o prenúncio da filosofia, o prenúncio da poesia veio do fetichismo. Com o passar dos milênios, principalmente os sacerdotes, novamente os sacerdotes, eles desenvolveram o hábito de olhar para o céu, de mapear os planetas, as estrelas, os astros. Nasce a astrolatria, né? Desenhos geográficos, formas zodiacais. Então vem aí os primeiros deuses, as primeiras ideias de deuses, que na cultura grega, na helênica, é muito importante entender esse aspecto. Os deuses representavam temperamentos humanos. Na cultura egípcia, Egípcia também, na cultura sumeriana também. Todas essas culturas primitivas, houve uma transição. Que eles pararam de cultuar os astros simplesmente e passaram a atribuir aos astros, aos deuses, aspectos humanos na necessidade de se autoconhecer. Uma forma de se autoconhecer é conhecer os astros. Vejam lá os deuses, né? Então criou uma simbiose entre os deuses, os semideuses, o homem. Vejam a obra de Homero, lá dentro nós vamos estudar um pouco Homero, a Ilíada, a Odisseia. Essas são poesias que construíram todo o modelo mental mitológico grego. Então isso é interessante, porque a religiosidade sempre esteve acompanhada pelo homem. Perfeito? Eu acho isso aí formidável. Ela foi criada pelo homem, né? Então, e sempre acompanhada. O homem, na ânsia, na busca de uma explicação, criou inúmeras crenças, né? Então essa é a explicação mais aceitável que eu encontro, né? Então por isso nós temos que cuidar muito com os radicalismos religiosos, porque eles foram criados num momento muito distante, muito primitivo, onde nós não tínhamos acesso à informação científica.
Então nós temos que respeitar, mas com uma certa reserva, né? Uhum. A mitologia é importante, mas ela tem que parar num ponto onde a ciência começa. Monoteísmo. O monoteísmo. Vamos falar mais um pouquinho do politeísmo. O politeísmo funcionou muito bem na Grécia Antiga, no Egito, os sumérios, os babilônicos, todas aquelas civilizações eram politeístas. Roma era politeísta, mas aconteceu um fenômeno. Ele buscava os deuses da Grécia. Perfeito. Quem invadiu quem? Roma invadiu a Grécia ou a Grécia invadiu Roma? Fisicamente, Roma invadiu a Grécia. Agora, mentalmente, a Grécia tomou conta de Roma. Exatamente. Né? Os costumes, as crenças, eles acabaram incorporando... E para dizer assim, eu sou superior, eu vou adorar esse Deus com outros nomes. Perfeito, perfeito. É o sincretismo que aqui ocorreu também, né? Também. Mas o aspecto que eu quero destacar do Império Romano é que ele foi uma das primeiras civilizações que não destruía os inimigos, não destruía os oponentes. Ele persuadia, ele fazia sua formação militar tão imponente que ele persuadia aquela tribo, Os babilônios também. Também. Pegava a religião, deixava ali e começava a observar. Perfeito. Eles persuadiam a seguir Roma. Sim. Financeiramente, pagar os impostos a Roma, mas mantinham a cultura daquela tribo, daquela comunidade. Então, só que isso gerou um problema que Roma não esperava. Com o passar dos séculos, a religiosidade na capital, em Roma, ficou muito complexa, porque eles importaram os deuses de outras culturas. Então era Deus para tudo que era lado, era tudo que era tipo de templo, então ficou muito complexo. Até o Deus que no altar, como diz na Bíblia, e quando Paulo chega lá, fala que para quem é esse Deus? Esse Deus aqui é para um Deus que se não tiver, o Deus é invisível. Deus para qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Exatamente. Para ver como tinha... Era muitos deuses. Eram muitos deuses, era muito complexo. Era um Deus para levantar de manhã, era um Deus para olhar pela janela, era Deus para tudo. É interessante, a palavra lá. Lá. O lá era um Deus. Lá. Doméstico, como você tinha um altar, onde as pessoas flutuavam dentro de suas casas. Exatamente. Lá. A palavra lá. Mas isso também gerou um problema, porque houve uma disputa entre os templos, entre os sacerdotes, todos queriam expor a sua verdade, o seu poder. Até que um imperador muito inteligente, Constantino, viu que tinha uma seita monoteísta. Aí nós vamos chegar no monoteísmo. Poxa vida, olha só, um Deus só. Um Deus no céu e um representante dele na terra. Que interessante isso. Olha a hierarquia militar associada a essa doutrina religiosa. E pela segunda vez isso aconteceu na sociedade humana, porque a gente viu lá em Atom, quando Akhenaton... perfeito. Ele foi uma tentativa. Tentativa mudar. Foram mortos, né? Ninguém gostou. Não gostaram. Vou deixar o meu Deus para adorar o teu. Exatamente. Ele quis impor como único Deus o disco solar, não é? Exatamente. E foram assassinados, toda a dinastia dele. Só que em Roma não, obtiveram êxito. Tem aquela história que eu acho que é uma desculpa. Constantino, que ele usou o símbolo, ele viu que aquela seita era perfeita para os interesses romanos. Um Deus no céu e um representante dele na terra. Ele eliminava toda a discordância, todos os dissidentes, não é? Então ele aceitou o cristianismo, adotou o cristianismo como sua religião, para que num segundo momento o imperador mais inteligente ainda, Teodósio de Bitínia, se convertesse no primeiro Papa Católico Apostólico Romano e aí incorporasse de vez o cristianismo. Tanto é que ele eliminou as lideranças cristãs primitivas, houveram dissidências, né? Houve cisões na igreja. Sim. E surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, já com o primeiro Papa romano, né? Não o primeiro Papa cristão, o primeiro Papa romano, Teodósio de Bitínia. E aí sim, impôs a religião cristã como religião oficial do Império e perseguiu e destruiu todos os sacerdotes e templos politeístas. Então olha a transição que houve. E com esse novo modelo mental, o Império Romano ganhou uma sobrevida. Ele estava perdendo o domínio na terra, mas garantiu o domínio intelectual, espiritual, mental. Então, essa ideia colonizou a Europa, colonizou a América, né? Até que houve um fenômeno que nós vamos falar lá dentro, 1789, pela primeira vez na história, a sociedade civil organizada inverte. Então alguma dúvida ficou nesse aspecto? Não. Agora chegamos aqui em um espaço
interessante, e começa o outro espaço: domesticidade, fraternidade, filiação, paternidade, casamento e humanidade. Aqui é um dos aspectos mais importantes da doutrina, os laços afetivos. O ser humano, ele é incrivelmente ligado pela emoção. Por isso é tão importante a figura da mãe, do pai, dos irmãos. Por isso a nossa imagem é uma mãe, né? A mãe humanidade. Então, essa é uma recomendação de Conte para que nós vivamos dentro da domesticidade. O que é isso? É um espaço pequeno, protegido, um lar, com regras, com higiene, com cuidados, com organização. Né? Bom dia, seja bem-vinda. A fraternidade. Os irmãos, respeita teu irmão, saiba quem é o teu irmão. Muito importante, as sociedades foram criadas, fazer um perfil dos irmãos para manter o patrimônio dentro do clã. Aí Conte já disse que isso está errado, a ligação consanguínea ela é nociva, não é? Tanto é que a Roma teve quase 30% da sua população com doenças geneticamente... A Europa toda, né? Pelas ligações consanguíneas. Né? A paternidade, saiba quem é o teu pai, respeita isso. Casamento, a filiação, saiba quem é o seu filho, mesmo caso, respeite, cuide, zele, eduque-o. Casamento, duas partes, por escolha, não por imposição social e econômica, por escolha, casamento. Antigamente casavam por interesse. Você vai casar com minha filha, casar com meu filho. Perfeito. Isso Conte condena veementemente. Principalmente porque ocorriam até casamentos com crianças, né? Com adultos, isso era terrível. Então o casamento tem que ser por amor, por escolha e ponto final. Não é por interesse, é por amor. E as partes é que decidem como querem casar, se querem casar, como querem fazer. Agora o que nós recomendamos é uma convivência casta de 4 meses antes de consumar o casamento. Nos costumes ocidentais tem um noivado, né? Um namoro, é mais ou menos isso. Mas só que realmente é para que o casal se conheça intelectualmente, culturalmente, não só pelas questões hormonais. Porque baseado nesse casamento é que vem a paternidade, filiação, fraternidade. Perfeito. Se não houver uma afinidade intelectual, o amor físico ele pode terminar. Mas se houver uma amizade, uma afinidade intelectual, isso vai perseverar e vai ser saudável para aquela família. E através desses degraus aqui, baseado no estudo Augusto, chegamos à humanidade. A humanidade, o grande ente perfeito, evoluído, que vai englobar todas essas relações. Exatamente. É utópico, mas é bonito perseguir uma utopia. É bonito. Não confundamos utopia com quimera. As pessoas confundem muitas vezes a utopia com a quimera. Quimera é o sonho estéril, e não tem chance de frutificar. Nunca vai acontecer. A utopia não, a utopia ela pode ser atingida. Né? Basta a humanidade seguir. Perfeito, seguir as recomendações. Perfeito. Guardião. Bom dia, irmão. Erlon, muito bacana, muito interessante essa aplicação de cada degrau. Eles têm um sentido, um significado, né? É muito importante isso. Agora nós temos aqui, vamos dizer assim, o templo. Tem um estudo também simbólico da fachada do templo. Bom dia, irmão, que alegria. Irmã, tudo bem? Estamos concluindo visitas de pessoas queridas, importantes, aqui do Rio de Janeiro, de Recife também. Viver às claras. O ser humano viver à luz da razão, à luz do conhecimento, à luz da inteligência humana. Não se orientar por preconceitos, por misticismos exagerados, pela ignorância. Mas mais do que isso, tem uma frase que acompanha essa informação, que é: aquilo que nós fazemos na nossa vida privada, nós não devemos ter receio de fazer na vida pública. Tem uma vida integral, alinhada, às claras. Viver para outrem é viver para o outro. A essência da moral positiva está nessa frase. A moral positiva. O que é a moral positiva? Ela é muito simples, a moral positiva. É inibir o egoísmo e projetar o altruísmo, que foi um neologismo kantiano. E a empatia também. A empatia, que pode também ser substituída por essa palavra mais atual, a empatia, o altruísmo, o respeito, a solidariedade, né? Tudo isso vem ligado ao viver para outrem. Cuida de quem está à tua frente, que o de trás vai cuidar de ti. Se a sociedade pensasse dessa forma, não precisaria a polícia, não precisaria a lei, só cuidado com o próximo, zelo pelo próximo seria suficiente. Mas infelizmente, como diz o Nietzsche, nós ainda somos um macaco malvado, nós não atingimos ainda o super-homem, né?
Então nós precisamos da moral, das leis, da contenção física, às vezes, de um policial, de uma figura ligada ao monopólio da violência, em prol da sociedade mesmo. Então nós precisamos ainda disso. Mas vai chegar o dia que o ser humano vai ver numa harmonia tão perfeita, tão bonita, que naturalmente ele vai fazer o bem, vai ter uma vida justa, né? E aí é uma grande diferença da moral e da ética, né? Quando nós paramos no semáforo pelo medo da multa, é a moral. Quando nós paramos no semáforo pela consciência de que nós podemos atropelar uma outra pessoa, é a ética. É uma diferença bem interessante que nós podemos... A moral e da ética. Às vezes se misturam, ligadas. E ordem e progresso. Ordem e progresso é a frase da bandeira da religião da humanidade. Inclusive, está na bandeira do Brasil. Perfeito. Mas ela inicialmente foi criada em 1854 para adornar, de um lado, a bandeira da religião da humanidade. Ela é toda verde, de um lado está escrito ordem e progresso, e do outro viver para outrem. Ela é dupla face. Essa é a bandeira da religião da humanidade. Os republicanos positivistas, Benjamin Constant, Demétrio Ribeiro, Miguel Lemos, Teixeira Mendes, tinham muita influência no governo de Deodoro e conseguiram impor essa colocação dessa frase na bandeira do Brasil em respeito às ideias kantianas. Questionados, eles disseram que não tinha a ver com a doutrina, era simplesmente as leis da física, a estática e a dinâmica. Tendo ordem, estática e a dinâmica, exatamente. E aí o amor, porque o axioma maior tem o amor. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. O amor é o impulso inicial, é a afetividade, né? É a ética, nós podemos dizer assim. O amor é isso. A ordem são as leis. Nós vivemos orientados por leis inexoráveis, leis físicas, leis sociológicas, leis éticas, leis morais, leis jurídicas, enfim. Então a ordem são essas leis, é uma ordem, é um conjunto, não é? Existe uma ordem cósmica, uma ordem atômica. Se nós desviarmos o elétron para o seu percurso, vejam a catástrofe que vai acontecer, né? Então tudo tem uma ordem, essa é a ordem. E o progresso é a influência do amor sobre a ordem gera um progresso. Essa é a essência dessa frase, não é? Nós devemos agir por afeição e pensar para agir. Então se não houver amor, não há progresso. Então o progresso está implícito na bandeira, o amor está implícito na bandeira do Brasil. E ordem e progresso prescinde do amor. Então se não houver amor, não haverá ordem e progresso. Né? Lá em cima nós já falamos da religião da humanidade, a mãe, né? Vamos ver. Depois de um vasto conhecimento pelo nosso guardião e amigo Erlon, não percam agora no próximo vídeo interno como é a igreja positivista. Vamos embora.